Olá! A TV Cruzaltense Web reestreia hoje o programa Portal Saúde. E aqui no programa a gente tem o objetivo de levar até você informações através de entrevistas com profissionais da saúde que sempre nos auxiliam, dentro das suas especialidades. Hoje, para iniciar essa temporada, vamos falar sobre o coração, um órgão tão importante, E para falarmos deste assunto, recebemos o Dr. Paulo Viesli. Bem-vindo ao programa Portal Saúde. Obrigado. Doutor, no dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. Por que essa data foi escolhida? A Associação Mundial de Cardiologia escolheu essa data para conscientizar o mundo inteiro que precisaria uma data comemorativa para chamar a atenção das associações e associações do mundo inteiro fazerem campanhas para despertar mais consciência às pessoas para um melhor cuidado em relação à saúde cardiovascular, que nem tem o dia do diabetes, o dia do tabagismo, da obesidade, então precisava uma data comemorativa no sentido de trazer o coração à tona, porque é um órgão vital e sem ele a gente acaba sucumbindo, É preciso um alerta mesmo para a sociedade tomar mais consciência do cuidado, Nesse sentido, por isso foi criada então essa data e a Associação Brasileira então acabou assumindo essa data. Nós aqui em Cruz Alta não podia ser diferente, então nós criamos a Semana do Coração aqui em Cruz Alta justamente para trazer essa alusão, esse cuidado, essa atenção para a saúde cardiovascular. Dentro da Semana do Coração acontecem várias atividades e se percebe que muitas pessoas têm um primeiro contato de ouvir falar mais sobre a qualidade de vida, o cuidado com o coração e até mesmo com o cardiologista, Sim, nós estamos esse ano indo para a 13ª edição, um trabalho de trazer consciência às pessoas. Consciência, principalmente, são dois aspectos, O primeiro é informações a respeito dos riscos cardiovasculares. E o segundo é trazer tomadas de consciência para que as pessoas tenham o autocuidado. Porque muito da nossa saúde vem do nosso autocuidado. Se a pessoa não tem cuidado consigo própria, fica muito mais difícil depois. Fica mais difícil para o médico, fica mais difícil para os tratamentos. Então, precisa esse autocuidado, porque ainda as pessoas têm essa mentalidade que saúde é feito com médico, exames e remédio. Claro que isso nós também precisamos, mas muito mais saúde se faz com autocuidado. Prevenção. Prevenção. E a prevenção é assim... Começa dentro de casa, Começa dentro de casa. Pequenos atos, doutor? Bom, segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 300 mil brasileiros sofrem com infarto do miocárdio todo ano, Sim. E isso resulta em 30% de uma forma um pouco mais drástica, às vezes levando até a fatalidade. Sim. O que é o infarto do miocárdio? Esses dados, eles variam ano a ano, Mas assim, em média, assim, de 300 a 400 mil episódios anos de infarto, E desses, quase a metade, então um pouco mais de 30%, e varia também conforme o ano, conforme a sazonalidade, eles acabam direto ao óbito, Morrem direto ao óbito. O que é o infarto em si? O infarto em si é quando uma artéria do coração, chamada coronária, ela obstrui por placas de colesterol. Como ela obstrui, deixa de dar irrigação para o sangue naquela área do coração. Aquela área então morre, que é chamado de infarto. Sim. Muito desse infarto, ele acaba dando uma arritmia e faz o coração parar de bater, por isso que a pessoa morre. Então a pessoa morre não do infarto, mas da arritmia que o infarto produz. O que seria uma arritmia? Arritmias são várias, São mais de 40 tipos de arritmia. É quando o ritmo do coração sai fora do ritmo. O nosso coração, ele contrai cadenciado, é matemático, é impressionante. E para isso tem todo um sistema de condução próprio do coração, um sistema elétrico próprio do coração. A arritmia deixa esse sistema elétrico caótico. Em vez de contrair, ele para. Ele para e aí não tem bombeamento e a pessoa morre, então, por falta de bombeamento. Então a pessoa morre por arritmia. Quem produz arritmia é o infarto. Sim. Muitas pessoas que não morrem da arritmia vão ter o coração mais enfraquecido, porque no momento que infarta, então ele perde força na contratilidade. Quanto maior o infarto, maior é a perda da força, com isso então o coração fica insuficiente. Sim. Aí a pessoa acaba tendo então insuficiência cardíaca, e ela vai morrer mais tarde, dependendo do tamanho do infarto, morrendo de insuficiência cardíaca.
ela consegue perceber a diferença no dia a dia dela, chegando a uma insuficiência cardíaca? Sim, a insuficiência cardíaca começa com a pessoa tendo cansaço para fazer as suas atividades, né? Começa a cansar. E vai progressivo, vai progressivo. Antes ela caminhava 6, 7 quadras, não sentia nada. Agora com as 6, 7 quadras já cansa. Isso vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo, até que chegar ao ponto de a pessoa ter falta de ar aos mínimos esforços, até para tomar banho. Sim. E ela acaba achando que aquilo é só, de repente, porque saiu da rotina, porque parou de fazer exercício físico. Sim, e muitas vezes até as pessoas chegam a acordar à noite por falta de ar, né? Tem que ficar de pé e não consegue nem dormir. Então a gente sempre, essas pessoas que chegam a esse extremo, são pessoas que acabam não procurando um auxílio médico. Mas se ela procurar um auxílio médico um pouco mais precoce, o médico tem condições de detectar isso e medicar para melhorar essa situação, e melhora bastante. Falando em procurar um médico, né, doutor? Muitas vezes a gente ouve falar que se a pessoa sentiu sintomas, que percebeu que pode chegar a ter um infarto, toma logo um AS. Essa informação é correta? Mais ou menos, né? Não é bem assim, não é bem assim. O AS é medicamento e medicamento tem as suas contraindicações e as suas peculiaridades, né? Não pode ser vulgarizado nesse momento. Então, partindo do princípio, quando o indivíduo tem um infarto, quando o médico diagnostica o infarto, tem sim que tomar um AS ali, faz parte já do tratamento. Então, ele faz parte do tratamento, então tem que tomar sim. Agora, o que não pode é qualquer pessoa achar que está tendo um infarto e tomar um AS, né? Isso não é bem assim. Pegando o gancho, se tu me permites, como é que a pessoa pode reconhecer que ela tem um infarto, né? O infarto, ele é uma dor muito forte, que pode ser do lado esquerdo do coração ou no meio do canal, né? Muito forte, é uma dor, ou parece que está rasgando o peito ou queimando o peito. A dor é insuportável e é uma dor prolongada, é uma dor de mais de 1 hora. Sim. Né? Não é uma dor de segundos e nem minutos, é uma dor muito prolongada. E essa dor, ela pode correr, que a gente chama de irradiar. Ela pode irradiar para o braço esquerdo ou para o braço direito, ou pelos dois, ainda pela mandíbula e ainda atrás. E ainda a pessoa fica sudorética, a pessoa fica pálida, sua frio, pode dar náuseas, pode dar vômitos. Então, se a pessoa vê que está tendo uma dor, a dor está muito forte no peito, o ideal é ela procurar o mais rápido possível um pronto atendimento e lá o médico vai ver se ela está tendo ou não um infarto e aí então ela coloca o AS para a pessoa fazer uso. Mas aí de uma forma correta, né? A forma correta. Não é para levar o AS na bolsa, qualquer dorzinha já vai ali. Não, porque como eu te disse, tem problemas, né? Principalmente os idosos, que o uso abusivo do AS pode dar hemorragia cerebral. E algumas pessoas que têm já o estômago mais sensível pode dar hemorragia gástrica. Então não é assim, não é uma coisa assim... Tão simples. Exatamente, né? O ideal é que o mais rápido possível procure um pronto atendimento, lá uma vez com o médico fazendo o diagnóstico, tome o AS. Interessante que tem muitas pessoas que começam a ter a dor de madrugada e de preguiça. Ela não vai procurar o hospital, amanhã já vai passar, amanhã de manhã tá bom, não, depois passa. E ela fica 5, 6, 7 horas, às vezes até um dia. Com a dor. Com a dor, né? Chega lá naquele momento, ou seja, se antes dava para cortar o infarto no início, agora o infarto já se estabeleceu. Ou seja, a gente só consegue tratar as consequências do infarto e não no início. Não existe uma volta, né? Não existe uma volta. Agora, se nós pegarmos o infarto na primeira hora do infarto, a chance dessa pessoa, de nós quebrar a evolução do infarto e evitar todas as consequências é muito grande. Por isso, então, que a gente pede que, entendo dor, entendo a desconfiança, vai procurar um pronto atendimento que a gente consegue cortar a dor. Uma observação da dor que é muito importante é que a dor do infarto a gente não reproduz. Tipo assim, tá doendo o peito, mas se eu apertar o meu peito e doer, então essa dor é muscular, não é de infarto. Consegue fazer o teste em casa. Exatamente. Se eu mexo o braço e o braço doer, não é de infarto. Se eu respiro fundo e doer, então não é infarto, é uma dor muscular que está reproduzindo pela respiração. Isso já ajuda até para tranquilizar em casa, né? Muito. No caso dos diabéticos,
é comum que eles não sintam a dor. Sim. Como que pode ser identificado um infarto? O diabético, ele tem dor, é muito difícil ele não ter totalmente a dor, né? Mas ele sempre tem a dor, a gente chama de dor atípica. Sim. A dor atípica. Então, é uma dor com menos característica, menos intensa, sem menos irradiação. Pode doer mais o estômago, né? Na região do estômago, mas não o estômago. E geralmente o diabético ele pode ter falta de ar súbita. Sim. Ele está bem, de repente dá uma falta de ar súbita. Aquela ou dá fadiga. uma fadiga súbita. Ou então ele pode até desmaiar subitamente, né? Ou então ele tem um mal-estar súbito, começa a suar subitamente. Então isso muito possivelmente pode ser um infarto. E a gente que é médico, já está acostumado com isso, né? Sim. A gente fica sempre atento. Mas no geral, o diabético também tem a dor clássica. Mas o diabético pode também não ter a dor clássica. Ela é um pouquinho mais leve. Ela é mais descaracterizada, digamos assim, né? Ela pode ser intensa, mas não bem caracterizada, né? Então, Sim. a dor no diabético, ele é diferente. Porque o diabético, ele tem a própria diabetes, ela compromete o sistema nervoso e quem irradia a dor é o sistema nervoso. Então, como o sistema nervoso está comprometido pela doença do diabetes, acaba então não sentindo tanto. Mudando um pouquinho de assunto, puxando mais para os jovens, né? É muito comum que eles consumam energéticos em festas e, no geral, assim, sem ter muito cuidado e sem, muitas vezes, ler a própria bula, né? A própria bula não, desculpe, o próprio rótulo do produto. Isso é perigoso para o coração? O energético em si, ele é polêmico, né? Tá bem polêmico. Tem países que já estão proibindo o energético, Sim. como a Inglaterra, né? Uma preocupação principalmente com degeneração do sistema nervoso, né? E a gente não recomenda. Por que a gente não recomenda? Porque ele é uma bomba química, né? Sim. Ele é uma bomba química. E o grande perigo do energético é que, como ele é docinho, então vai mais álcool. O álcool é mais tolerável. Então a pessoa acaba bebendo mais, né, do que o necessário. Porque tem aquele sabor bom. Porque tem aquele sabor bom. Mas ele não tem relação ainda com um infarto ou com cardiopatia, por enquanto. A questão do energético é o uso abusivo do álcool. Que se torna perigoso. Se torna perigoso. E também uma bomba química. O indivíduo está botando muita química para dentro do organismo desnecessariamente. E muitos jovens, né, doutor, muitas vezes sem ter essa formação completa do organismo, né? Sim. Sem estar preparados para Sim. isso. O álcool se recomenda sempre após os 18 anos, por uma questão legal e uma questão principalmente que os nossos órgãos ainda não estão bem formados. Então, se os órgãos estão bem formados, o indivíduo já está agredindo com álcool, né? O álcool ou o cigarro é uma coisa complexa, né? Sim. Nós ouvimos falar muito também em sopro no coração. O que seria isso? O sopro no coração... no coração nós temos 4 cavidades e nós temos 4 válvulas. As válvulas é um sistema que faz com que que o sangue circule pelo coração e ele não volte. Então, vai de uma cavidade para outra, da outra para outra e assim sucessivamente, que ele não volte. Então, as válvulas, eles impedem que o sangue volte. O sopro é quando tem algum defeito numa válvula e então acaba o sangue retornando. Quando o sangue retorna, faz um barulho, um chiado. E esse chiado, então, é denominado de sopro. O sopro, a pessoa já nasce com ele ou ela pode desenvolver ao longo dos anos? As duas coisas. Ele pode ter uma cardiopatia, um coração doente, onde uma das válvulas estão doentes. Isso Sim. pode ter, né? Pode ter. Ou então o indivíduo, ao longo dos anos, ele pode infectar uma válvula ou envelhecer uma válvula. Infectar a gente chama de endocardite. Sim. Ou envelhecer uma válvula, né? Que à medida que o indivíduo não se cuida, o coração vai ficando mais velho e a válvula fica mais velha. Ela fica mais rígida, em vez de ela ser móvel, ela fica mais rígida. Então ela acaba fazendo com que o sangue passe e faça aquele barulho também. Hoje, com toda a tecnologia que existe, os transplantes estão cada vez mais fáceis e mais seguros, né? Porém, a gente ainda esbarra num problema, né, doutor? Que muitas vezes a pessoa não é doadora, ou então ela não comunica que é uma possível doadora. Como que está essa situação hoje? O transplante vai ser sempre essa complicação. Porque o transplante é uma esperança para quem está vivo. Sim. Né? E uma tristeza para quem morreu. Então, existe uma necessidade de maior conscientização das pessoas que aqueles indivíduos que têm morte súbita, jovens, por agressão ou etc. e tal, que podem doar os órgãos, que a família doe os órgãos, né?
Eu observo hoje uma maior aceitação para a doação, né? Mas não é qualquer pessoa que pode doar, não é qualquer pessoa que pode receber, porque existe toda uma série de testes bioquímicos e marcadores sorológicos para ver se o coração que eu vou receber é compatível com o meu organismo. Sim. Senão o meu organismo pode rejeitar aquele coração. Então tem esse primeiro desafio. O primeiro desafio é receber um coração, o segundo é ver se quimicamente ele é compatível comigo, e o terceiro é eu ter uma vida adequada para manter aquele coração doado saudável, senão ele acaba também sucumbindo. Sim. Hoje, por falar em questão de qualidade de vida, sempre buscando, as pessoas estão buscando cada vez mais esse conceito, essa vida, essa filosofia, né, de viver bem. Mas a gente vê muitos atletas que estão num alto nível. Eles podem ter problemas de coração por causa dessa sobrecarga de exercícios? Com certeza. Então, assim, vamos fazer assim, uma analogia, né? Vamos pegar um carro, né? Vamos pegar um carro zero. Não vamos falar de marca, né? Mas vamos pegar um carro muito bom, um carro zero, um carro novinho, equipadíssimo, o carro é maravilhoso, enfim. Aí tu pega esse carro e coloca na garagem, deixa ele na garagem por 5, 6, 10 anos, sem utilizar aquele carro. Aí você resolve sair. Vai dar problemas. Vai. Ou seja, é uma pessoa sedentária, que nunca faz nada, né? Aí resolve fazer exercício físico. Ele não vai conseguir, não está treinado, né? Ele está desadaptado. Não tem um bom condicionamento. Não tem um bom condicionamento, nesse sentido. Isso é um lado. O outro lado é tu pegar esse carro e andar a loucuras, andar acelerando, não cuidar, né? Botar em tudo quanto é buraqueira, não fazer as revisões. Sim. Né? E o que acontece? Esse carro acaba estragando. Então é a mesma coisa o atleta. O atleta ele é super utilizado. Né? Ele vai ao extremo. Então, com isso, com certeza, ele acaba tendo mais problemas articulares, sim, né? Problemas mais de envelhecimento precoce, e ele acaba também sobrecarregando o coração. Porque o atleta não é uma questão saudável. O atleta é um estilo de vida onde a pessoa opta por uma profissão no qual se exige demais o coração. Sim. Então, não é uma coisa saudável, né? Algumas pessoas confundem, alguns educadores físicos confundem. Não, mas como que não é saudável? Não é. Justamente porque você trabalha acima dos limites. Então, do que o corpo permite. Exatamente. Então, está sobrecarregando. Então, para ter uma saúde melhor, nem lá há sedentarismo e nem cá, né, uma sobrecarga. Um meio termo, né? Um meio termo nesse sentido. Hoje, quais são os principais problemas que levam as pessoas até o consultório e quais seriam as dicas para que elas tratem e se previnam mesmo deles, né? Pela experiência, eu estou com quase 30 anos de experiência, né, de consultório, e hoje em dia o que muda bastante, o que está trazendo bastante gente no consultório é a ansiedade, é o estresse. Essa vida moderna. É a vida moderna, né? Se é que dá para chamar de moderna, né? Se é contemporânea que não é. Não. Né? Porque nós estamos atrasados. Ou seja, nós estamos mais estressados, mais sedentários, comendo mais errados, né? Fazendo as coisas mais erradas. Então, de moderno não tem nada, Isso né? que hoje temos muito mais informação, né? Mas aí que tá. Tem informação, mas só que as pessoas não se utilizam da informação para si própria, né? Por isso que a campanha serve para isso. Sim. Né? Para dar mais consciência para as pessoas. Por exemplo, todo mundo sabe que cigarro mata, mas as pessoas continuam fumando. Sim. Né? Todo mundo sabe que comer demais engorda e a gordura faz mal, mas continuam comendo. Todo mundo sabe que exercício físico é saudável e tem que fazer exercício físico. 70% da população é sedentária. Então, não é tanto a informação que está faltando. O que está faltando é a pessoa ser sabedora de si própria, ou seja, ela usar essa informação para si própria. Então, para ela trazer benefício para si própria, para ter consciência de si, e ela ter ações. Quem tem mais as ações de si própria adoece menos. Sim. Adoece menos. Então, atualmente no consultório é muito mais as doenças relacionadas ao estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? E isso é impressionante a quantidade, né? É cada vez aumentando mais, né? Porque as pessoas não estão regredindo nesse aspecto, elas estão piorando. Como assim? Trabalham mais,
vem trabalhando mais. A insatisfação profissional, porque muitas pessoas trabalham porque precisam de dinheiro, Sim. fazem coisas que não gostam, né? Então a pessoa que fica 5, 10, 15 anos trabalhando num trabalho que não gosta, mas faz só porque precisa do dinheiro, ela vai perdendo o brilho, ela vai ficando triste, vai ficando ansiosa, vai ficando depressiva. E depois tem os problemas em casa também, né? Os problemas de família. Então as pessoas estão trabalhando mais, a vida está mais difícil, o custo de vida está muito mais caro. Né? As pessoas cada vez mais têm menos acesso a viagens, a lazer, né? A ter uma diversão, né? a se cuidar com mais alegrias. Né? E isso estão deixando as pessoas bem mais tristes e vulneráveis e com isso adoecendo mais. Para mim, o estresse e a ansiedade é a doença do século, né? É o grande mal do século. Né? E nós estamos no século, nós estamos bem no início do século. É preocupante. Não é século passado, é bem no início, né? Doutor, então, para nós encerrarmos o Portal Saúde de hoje, eu lhe peço a deixar algumas dicas, né? Para que as pessoas possam viver melhor e diminuindo mesmo esse estresse e toda essa ansiedade, né? Eu assim, a grande dica que eu dou é assim, que as pessoas precisam se resgatar. As pessoas precisam entender que cada um tem que fazer o seu papel, cada um é responsável pela sua saúde, né? E 4 medidas são fundamentais, né? Não fumar, beber com moderação, se é que vai beber, se não beber melhor ainda. Melhor ainda. Né? Não serem obesas, principalmente na barriga, né? Quanto menor a barriga, melhor. E fazer exercícios físicos regulares, pelo menos 3 vezes por semana. Esses 4 pontos reduzem a mortalidade geral em torno de 65%. O que é mortalidade geral? Diminui a mortalidade por doenças cerebrais, doenças cardíacas, doenças do rim, por diabetes, né? Diminui a incidência de Alzheimer, doença de Parkinson, demência senil e todos os tipos de cânceres e tumores. Nada na ciência, nada na alta tecnologia é mais eficiente do que essas 4 medidas juntas. É prevenção mesmo. É prevenção mesmo. Bom, bons hábitos então são fundamentais para ter uma boa saúde no coração. Para conversar mais, entender, ver como está a sua saúde, você pode procurar o Dr. Paulo Viesli, que é cardiologista, direto no Instituto de Cardiologia de Cruz Alta, que fica na Venâncio Aires, 1316. O telefone é o 3322-6463. Dr. Paulo Viesli, muito obrigada pela sua presença e a TV Cruz Altense está sempre de portas abertas para lhe receber. Muito obrigado. Portal Saúde, um programa da TV Cruz Altense Web. Inscreva-se no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até o próximo programa. Tchau!